Olá, bom dia. Eu sou a Josi Conte. Essa é a live do projeto Conte Comigo, um projeto diário da Conte Outra. Queridos, hoje é domingo, eu sei que muita gente está dormindo, mas sempre tem alguém que está acordado também, ou já está pronto para a vida, ou já está aí da cama mesmo, espiando um pouquinho o que está acontecendo. E eu queria comentar um pouco com vocês sobre uma coisa que está muito forte na mídia. Eu acho que às vezes é legal a gente pegar um gancho de algo muito forte que está acontecendo na mídia para a gente ter uma reflexão crítica. Eu não sei se quem está sempre ligado nas manchetes tem acompanhado uma briga feia já, até uma campanha difamatória entre a Luana Piovani e o Pedro Scoopi. Aí vocês vão falar assim, Josi, o que você tem com isso? Eu não tenho nada com isso. O que eu quero dizer e o que eu acho que a gente pode refletir e acrescentar e levar para a nossa vida em outros aspectos também é a questão das consequências desse tipo de superexposição e disputa entre os pais com relação aos filhos, né? Ontem, uma das manchetes da mídia, e eu sempre estou muito ligada nas manchetes, porque eu trabalho nessa outra área também, foi que o filho, né, um dos filhos deles, de 10 anos, fez uma postagem onde ele assumia um lado da disputa e falava que um lado é mentiroso e que, no caso, ele falava para a mãe parar de mentir, uma coisa assim, e que o pai perderia os patrocinadores. Eu acho que o que interessa para a gente aqui não é o mérito, isso os advogados vão tratar, isso é questão pessoal deles mesmo. Mas o que significa, aí que eu acho que eu posso comentar algo. O que significa para uma criança, para o emocional de uma criança, ela achar que ela precisa ir numa mídia pública se posicionar assumindo um lado do time, né? Aí vão entrar todas as discussões de alienação parental, essa questão difamatória de um ou ambos os lados, tudo isso vai ser trabalhado aí, vão estudar quem tem razão ou quem tem mais razão, sabe? Porque quando a disputa fica assim, começa a ter muito ódio, muito ressentimento e muito ardor, né? Aquela coisa muito intensa. E os pais, gente, figuras públicas, eles correm esse risco maior, porque eles têm muito acesso a muita gente, e às vezes querer ter pessoas tomando o seu partido, ou usar a mídia, como alguns deles mesmo falaram. Tipo assim, ele só me respeitou, ou ele só me atendeu, ou ela tal, quando eu fui na mídia, né? Só que a gente tem que entender que uma criança de 10 anos, ela tem acesso a essa mídia em menor ou maior escala. E quando ela vê essas coisas, não só ela vê, como os familiares veem, como os amigos de escola veem. Então é um trabalho muito mais delicado também nessa questão da criança, porque a criança, a primeira coisa dela é ela se culpabilizar sobre essa briga de alguma forma, tipo assim, estão brigando por causa da minha pensão, eu sou o culpado. E é essa culpa que a criança traz para si de uma maneira muito mais intensa do que a gente acha que ela traz, ela leva para a vida, né? Outra coisa que ela leva para a vida, a questão de não achar que ela não pode confiar em figuras de amor, né? Porque ela pode ficar com uma ideia sempre assim, que como os pais se tornam arqui-inimigos, ela pode achar assim, em um relacionamento, eu não posso confiar no meu parceiro ou parceira. Porque de repente ele tá aqui, daqui a pouco ele não tá lá, daqui a pouco eles se odeiam, daqui a pouco... Entendeu? Então, você tira uma das coisas sólidas, que é a ideia de segurança que a criança precisa ter com relação aos pais. Outra coisa delicadíssima, é quando você tem um pai ou uma mãe demonizados para a criança, e a criança escuta todas as mais horríveis coisas com relação a um dos dois, de forma intensa,
pública ou não, essa criança fica confusa, porque ela fala assim, nossa, como que tal pessoa que parece que me trata bem, que parece que gosta de mim, pode ser esse monstro ao mesmo tempo, né? E a questão da alienação entra aí. Quando a criança, ela começa, então, como aconteceu lá naquela postagem, ela começa a tomar partido e achar que ela tem que odiar também. Então, eu tenho que amar mais um dos dois e eu tenho que odiar o outro, porque se minha mãe ou meu pai estão falando, e eles são os meus alicerces, que o outro é perigoso, que o outro me abandonou, que o outro não isso ou aquilo, seja a parte que for, ele tem que achar que ele tem que tomar partido. E o que acontece, gente? Será que essa criança já tem maturidade, idade, estrutura mínima para poder tomar partido de alguém? Será? Não, né? Não tem. Então, o que acontece? Ela sente só o mal-estar, a ansiedade, ela pode deprimir, ela pode se sentir muito mal, até mesmo por amar alguém que ela começa a achar que ela tem que odiar. Entendem? Então, realmente é um tema muito delicado. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com as proporções que as coisas tomam quando a gente está falando de pessoas públicas, né? Eu não sei se vocês já pensaram, por exemplo, faz de conta que a gente está aqui... eu pensei nisso também, a gente não tem certeza se foi a criança ou não que escreveu, a criança pode ter sido induzida, mas a criança também pode ter ecoado coisas que ouve, né? Então, por exemplo, a história de patrocinadores, né? Ah, meu pai vai perder os patrocinadores. A gente não sabe. Ela pode ter escutado de uma da parte. Eu vou pôr a boca no mundo mesmo, porque assim seu pai, já que ele não paga, ele perde os patrocinadores. Poderia ter escutado uma coisa assim. Por outro lado, ele poderia ter escutado uma coisa assim. Se sua mãe continuar fazendo esse tipo de coisa, eu vou perder todos os meus patrocinadores. Entendeu? Então, às vezes a gente tem uma ideia de que aquela fala não é da criança, mas ela pode estar ecoando, né? Tipo, se fizer isso, meu pai vai passar fome. Esse menino pode pensar, né? Então, a gente não sabe, né? Por isso que eu falei, não dá pra gente entrar no mérito quando a gente comenta assim, quando eu comento, eu não estou entrando no mérito de quem tem razão, porque só quem tá lá sabe. Ele ouviu, ele ecoou de um lado, ele ecoou do outro, ditaram, o que quer que seja. Essa é a informação importante. O que quer que seja, razão seja de um ou de outro, ou talvez de ambos, quem sai perdendo é a criança. Dá para entender essa questão? E como a gente está falando no sentido de ampliar para a nossa vida e outros casos, eu acho que o que a gente pode pensar é realmente que efeitos isso tem na criança. Quando aqueles que deveriam proteger estão brigando, fazendo uma coisa ou não, manipulando, a gente não sabe. A gente não sabe, né? Então isso é muito delicado, né? Porque primeiro, por exemplo, cai na mídia, criança fez tal coisa, a gente já fala assim, fulano é culpado, e a gente tem que achar o culpado, né? A gente fala assim, a nossa primeira resposta emocional é de falar quem é o mal, né? Quem é o mal, né? Gente, talvez sejam os dois. A própria alienação parental pode ser bilateral, pode um ter começado, mas a coisa ter se retroalimentado e se tornar dos dois. Não sei. Eu acho que ninguém sabe. Ninguém aqui, ninguém que está julgando, que está publicando, sabe. Isso é uma questão da intimidade. Só que a questão é essa intimidade da celebridade que se torna pública gera torcida. Né? Gera torcida. Quem conhece o caso, por exemplo, uma mãe que já teve problemas similares, ela vai tender a se identificar com o outro. E são essa linha de raciocínio. Mas quem está perdendo, eles vão na justiça, um vai ganhar, outro vai perder, né? Judicialmente. Quem já perdeu são os filhos. O quanto eles ainda vão perder, não sabemos, mas a perda é real, né? É perda nesse sentido, assim, de achar que tem... Por exemplo, olha o que é interessante. Se na minha casa eu entendo que eu não posso confiar no pai ou na mãe,
né? E que eu começo a colocar na cabeça, ou colocam na minha cabeça que a pessoa é má, e eu introjeto isso como criança. Eu não vou lá porque ele fez mal para minha mãe, ou fez mal para o meu pai, assume um lado e tal. Essa criança, por que da palavra alienação? Essa criança está perdendo a oportunidade de construir o laço possível com esse pai ou com essa mãe. O laço possível, o que é? É aquele em que esse pai e essa mãe, seja o que for, tem características boas e ruins, né? Há um lado afetivo, mesmo naquele que falha com a mãe. Se houver uma guerra aí de bem contra o mal, essa criança não pode perder o acesso a esse lado afetivo. Ou porque há um afastamento, ou porque a própria criança se fecha emocionalmente para aquele outro, porque ela fica sempre esperando quando vai vir, se a punhalada veio no pai ou na mãe, quando vai vir em mim? Gera uma insegurança, ela deixa de ter estabilidade com relação à ideia de que esse progenitor, seja quem for, vai protegê-lo, vai amá-lo. Você entra para um radicalismo, você tira da criança, a alienação está aí, você tira da criança a oportunidade de construir a sua própria percepção daquele adulto que ama e que também é falho, né? Ou que de repente é uma merda de marido ou esposa, desculpa o termo, mas de repente pode ser um bom ou mau pai, né? Então a falta de diálogo entre as partes se torna um modelo de comportamento para essa criança. Um modelo. Porque não há um acordo, não há um ajuste, parece que as partes têm muita dificuldade em ceder, né? Então, eu acho que a reflexão, ela tem, nossa, é nesse sentido, né? Quem perde? A criança, independente do ganho de causa de qualquer um dos adultos. O procedimento ideal seria não envolver e não expor essa criança publicamente, como está sendo. Não fazer com que a criança tenha que se posicionar voluntariamente ou induzida nesse sentido, né? Então, eu não sei o que vocês pensam disso. Eu acho que nada disso torna um melhor ou pior que o outro, porque a gente não sabe. A gente não está dentro da intimidade daquela família, a gente vê ecos, personagens gravando vídeos e postando coisas, fragmentos de realidade, o que a gente vê. Aí a gente vai julgar por fragmentos? Não dá, né? Isso aí é justiça que vai definir aí de acordo com o que eles tiverem. Mas o dano é real, né? Não sei se alguém aqui já passou por uma situação desse tipo, sabe o quanto ela é delicada, o quanto é complexo, né, para um pai e para uma mãe que estão passando por isso, né? Até porque sim, pode ser que um tenha mais razão, sim, né? Mas quem garante também que aquela razão que existe, ela não está sendo usada como subterfúgio para canalizar um monte de outras agressividades e frustrações. Entendem o que eu tô falando? Então, às vezes, por exemplo, eu achei um ponto que eu tenho razão, então eu me apego na minha razão, só que eu aproveito para descarregar todo o ódio de um fim de casamento, né? Quem que vai sofrer por isso? Então, a gente também tem que tomar um pouco de cuidado nisso. É como até quem tem razão pode estar utilizando essa razão momentânea como uma arma de destruição em massa de outras coisas, né? Uma vingança. E a criança sempre totalmente envolvida. Bom dia, Ângela. Então, eu acho que a reflexão tá por aí, né? Tá por aí. A Marcélia tá falando, passei por isso na adolescência e você está certo. Foi diferente em cada um dos meus irmãos. Sim, né? Percepção de idade, de realidade, de como que faz. Tem pesquisa falando que crianças que passam por situação assim, elas têm mais tendência a consumir álcool, drogas na adolescência. Culpa, né? A criança, ela vai direcionar para ela a culpa. Por mais que se explique que ela não tem culpa, ela vai direcionar para ela, né? Tipo, o que eu fiz de errado? Culpa por causa da minha pensão. Eles estão brigando por causa do meu celular, entendeu? Então ela não vai conseguir diferenciar, isso é briga de adulto, eu não me envolvo, continuo amando papai e mamãe. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona,
O reflexo é grande, é intenso e é exacerbado na criança. Eu não sei se vocês já viram aqueles exemplos assim. A Simone Oliveira está falando, passei isso uma vida toda, só destruição. Né? Então acho que você pode concordar comigo, né, Simone, que a destruição ela acontece independente de quem está com razão. E a gente está fazendo essa criança construir o seu emocional em cima de muita instabilidade, muito ódio, vingança, rancor, né? Então a questão seria essa: essas crianças vão precisar de ajuda, né? Seja como for. E que mais que eu posso falar para vocês? Então, quando a gente tiver essa tendência de julgar, tudo lembrar que a gente está vendo fragmentos. Hora que vão privilegiar um, hora que vão privilegiar o outro. Então, a gente não sabe nada. A gente não sabe. O que a gente sabe? O dano é infantil. Né? Acho que a reflexão é essa. Acho que vale, então, estou repetitiva, mas para a gente levar para a vida sempre essa percepção. Ou quem está vivenciando isso em casa, né? Como eu vou lidar com isso da maneira que afete menos possível a criança. Talvez essa criança lá no futuro possa chegar a uma conclusão de que um é certo e outro errado. Mas a gente não pode tirar da criança o direito de ela mesma construir essa percepção. De ela mesma ter os momentos bons e ruins mínimos, desde que não coloque essa criança em risco, claro. Mas para ela poder ter a avaliação de que sentimento ela construiu, não um sentimento que ela foi obrigada a se posicionar e odiar uma pessoa que ela ama, entendem? O Isaías está falando, essas brigas mexem muito na psique da criança e precisam de muita terapia para não projetar nos relacionamentos futuros. É isso, exatamente isso, você resumiu o que eu estou falando. Porque a tendência da gente, eu não falo desde a primeira live, é repetir, né? Então, a tendência de que crianças de lares desestruturados ou que lidam mal, porque o problema não é ter que ficar casado, gente, isso também é importante. Falei outro dia aqui, o que mais faz mal para criança? Um casal que está junto, em pé de guerra, ou um casal separado? Né? O que faz bem para criança é um casal que vive sua vida feliz, junto ou separado, que está razoavelmente bem. Agora, você imagina que a criança tem que lidar com a separação, mais o ódio e essa briga ininterrupta. Quem fez certo, quem fez errado, por que não fez, entendeu? Então, a sequela tá aí. Meus pais brigavam e eu pensava, casamento é isso? Tenho dificuldades, né? O que você escuta de uma criança que faz isso? Você escuta assim... quando eu crescer, eu não vou casar, não. Deus me livre, né? Uma criança que cresce nesse ambiente. Eu casar para ter isso aí na minha vida? Eu ter marido para ter um estrupício desse? Mulher é louca, né? A criança vai formando esses conceitos, né? Então, a responsabilidade dos pais está aí, né? Em não deixar a sequela nesse nível. Não quer dizer, gente, que tenha que mentir. Não quer dizer que tenha que falar seu papai é maravilhoso, sua mamãe é maravilhosa. Não é isso, porque a hipocrisia e o excesso de maquiagem também faz mal para a criança. Mas você não precisa deixar, de repente, tudo tão exacerbado, tão midiático, tão ódio, né? De repente, a criança ela pode ter respostas, se ela perguntar, pode ter respostas pontuais verdadeiras. É diferente de você, sei lá, chegar arrebentando a bolsa na parede. Eu não tenho dinheiro porque seu pai não paga a sua pensão. É diferente, né? Então, não é proteger a imagem de quem está fazendo mal, mas é pensar em como que você lida com isso que está acontecendo para não destruir uma base mínima da criança. Porque a criança ela não tem maturidade ainda para digerir tudo isso de uma vez. E para separar o que é responsabilidade dela do outro. Então, a gente tem que ter um mínimo de filtro para que ela possa manter alguma estabilidade e aos poucos formar a sua própria opinião sobre uma coisa e a outra. Essa é a diferença. Infelizmente, formei esses pensamentos. Querida, você e a torcida do Flamengo, né? Porque é o que a gente é reflexo do meio que a gente é criado, né? Acho que é isso. Acho que para um domingão aí falando de celebridades é o que eu tinha para oferecer.
Lembrar que a gente não é nosso papel tomar partido, porque a gente não sabe o que está acontecendo dentro da casa. E ora parece que um é culpado, ora parece que é outro culpado, e às vezes existem corresponsabilidades num monte de coisa. Né? A justiça lá vão pegar todos os dados e vão julgar, não somos nós. Mas a reflexão é pelo zelo das crianças, tá bom? Desejo para vocês um bom dia, um bom domingo, boa semana, e amanhã eu tô aqui com vocês de novo.